Passo a agulha por baixo do fio que está no rolo, entro dentro do círculo mágico, puxo o fio lá por trás, passando aqui por dentro da argolinha. Olha só, repare bem no movimento das minhas mãos, então meu indicador me dá apoio, os outros dedos aqui dentro, é uma equipe, né? Tiro a agulha, olha só, travei aqui com a pinça as duas orelhinhas, perceba como ficou. Essa daqui fica viradinha assim e essa pra cá. Coloco a agulha dentro dessa primeira, giro a minha mão, coloco dentro da segunda dessa forma e puxo o fio que está no rolo, fechando. Não estranhe se é a primeira vez que você está fazendo, porque é um aprendizado novo. Olha, dessa forma ficou perfeito esse primeiro ponto, com 2 fiozinhos passando aqui por cima, então eu não vou ter problemas, depois eu já posso considerá-lo como um ponto também. E agora eu vou fazer 8 pontos baixos aqui dentro do círculo mágico. Esse é o nosso primeiro ponto baixo. Se você não estiver entendendo as palavras que eu estou utilizando, bora lá pro grupo para você se familiarizar, tá? Então, encaixo dentro, puxo e fecho. Então, eu tenho 2 pontos baixos, no total, preciso de 8. Lembrando que esses pontos não podem ficar muito apertados. Se você preferir, utilize uma agulha maior para fazer essa primeira carreira. Se normalmente os seus pontos ficam apertados nessa primeira carreira, utilize uma agulha de numeração maior em relação à outra que você vai utilizar para fazer todo o cesto, que você fez aquele teste, né, para escolher o melhor fio e a agulha ideal também. Se você ainda não viu, volte no vídeo anterior. Então aqui eu puxo. Só que eu não vou fechar tudo por enquanto, tá vendo? Deixo aqui abertinho, porque se eu puxo tudo, esse nozinho, essa alcinha aqui atrás, vai ficar muito apertada. Na comunidade eu mostro mais também, tá bom? Então, estico, se você preferir, pode abrir bem esses pontos aqui para facilitar. Dou uma esticadinha nessa laçada, passo a agulha aqui por baixo dessa primeira correntinha aqui em cima, entre o primeiro e o segundo ponto. Passo essa laçadinha lá para trás, estico mais ainda, porque eu vou passar aqui por dentro esse início da nossa peça. Então, encaixo aqui no sentido contrário de onde está saindo o fio que está no rolo, tá vendo só? Passo levemente para cá e puxo, formando aqui essa letrinha C aqui em cima, olha só. Isso daqui é a simulação de uma correntinha. Para conferir, olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Por quê? Nós fizemos quantos pontos inicialmente? 8 pontos, 8 correntinhas. Por isso é importante fazer o primeiro ponto baixo, exclusivo cestos perfeitos, para essa numeração aqui ficar perfeita também, certinha, de acordo com a quantidade de pontos. Então, eu coloco a agulha exatamente no meiozinho do ponto, olha, 2 perninhas dessa formam um ponto. E de dentro desse ponto, saem esses 2 fiozinhos, que na verdade é um só, mas que dá a volta e forma essa correntinha. Olha só, abre o seu ponto que você vai ver aí de dentro saindo esse fiozinho, que lá dentro se transformam em 2. E é exatamente aqui nesse meiozinho que eu vou colocar a agulha, mas nesse sentido aqui de onde está saindo o fio, nessa pontinha aqui da letrinha C, segue, vem aqui no meiozinho, exatamente de onde está saindo esse fiozinho, encaixa a agulha e vai sair aqui atrás, no meiozinho, exatamente onde tem um fiozinho, 2 fiozinhos, puxa o fio que está no rolo e você fecha fazendo o primeiro ponto baixo centrado já dessa próxima carreira. Esse fiozinho que está no círculo mágico, que é a ponta dele, eu já gosto de esconder nesse momento em que eu vou fazer os outros pontos. Porém, como tem muita gente começando, para não ser uma dificuldade a mais, vamos deixá-lo aqui paradinho para escondê-lo no final. Se você preferir e ele estiver muito grande, pode cortar um pouquinho. Deixa mais ou menos no tamanho de uns 15 centímetros para você poder trabalhar mais confortavelmente também. E nesse próximo ponto, nós vamos fazer o meio ponto alto. O meio ponto alto é muito simples. Em vez de já colocar a agulha aqui no meio, você vai passá-la por baixo do fio que está no rolo,
e dá uma laçada dessa forma. Fiquei com 2 fios na agulha. Agora sim, você coloca no meiozinho do ponto, localiza o Vzinho de onde está saindo esse fiozinho, passa lá por trás e vai sair exatamente aqui debaixo desses fiozinhos e entre esses dois. Esse ponto, ele é um pouquinho mais apertado porque é aquele primeiro que a gente simulou. Por isso é importante esse nozinho aqui não estar muito apertado. Então, agora eu puxo, estico e fecho. Já vá apertando e arrumando a sua peça. E agora, já para começar a definir a nossa quina, para isso, aqui está o segredo. Dá uma esticadinha, um pouquinho maior além do normal e faz uma correntinha. Agora você coloca a agulha no pezinho desse buraquinho onde você fez o meio ponto alto. Abra assim com os dedos. Passe a agulha aqui por dentro, olha só, saiu no mesmo lugarzinho, é apertadinho mesmo. Se na hora de fazer o ponto estiver folgado, entrando fácil demais, desconfia, porque tem alguma coisa errada. E fecha. Olha só como a nossa quina já começou a aparecer, percebe? Mais uma vez, eu vou fazer um ponto baixo, porque essa quina já está pronta. Então, comecei com um ponto baixo centrado, fiz essa quina com esse trio, ou seja, meio ponto alto, correntinha e o ponto baixo centrado aqui dentro junto. Agora, no meiozinho de novo do Vzinho, coloco a agulha e vou repetir fazendo um ponto baixo centrado e agora vem o quê? O meio ponto alto, laçada na agulha. Passo aqui dentro certinho, entrou fácil, desconfia, porque se sair do ladinho, volta, precisa sair no meio certinho, fecha. Agora, dou uma esticada maior. Por que essa esticada? Porque essa correntinha, olha só o que precisa fazer, precisa dar essa quebra. Se eu deixo apertadinha demais, vai deformar a minha peça. Então, essa correntinha estica, você vai encontrar a medida ideal também, tá? Não é esticar demais, folgadona e nem muito apertada. É o suficiente para poder dar essa viradinha. E se você estiver apertada, volta, refaz, estiver folgada também. E agora, mais uma vez, um ponto baixo, centrado. De novo. E assim você repete até chegar ao final. Já fiz a última quina, esse primeiro pontinho do meio já estava pronto e vou fazer o fechamento da mesma forma. Estico, passo por baixo dessa correntinha. Essa minha agulha que eu estou utilizando é uma agulha de número 9 e esse fio, ele tem mais ou menos uns 4 centímetros. Como eu falei no vídeo anterior, o ideal é um fio mais largo. Às vezes, fio de 4 centímetros é um pouco mais difícil de achar mesmo, sabe? Mas você pode usar um fio 3,5, olha que o resultado é bem melhor. Então, já arrume, vá sempre arrumando essas quinas, não deixe para arrumar por último. E agora agora sim, vamos fechar o círculo mágico. Vira a peça, puxa o fiozinho no sentido de onde ele está vindo mesmo, não puxa assim ao contrário, é no mesmo movimento e vá puxando. Se estiver apertado, massageie bem esse círculo para não arrebentar o fio e não te machucar. Qualquer coisa, chama o marido, os filhos para poder ajudar. E quando ele fechar completamente, muitas vezes você sente o último deslizar, como se fosse o último suspiro dele, de tanto apertar, né? Arruma então. E agora, da mesma maneira, vamos colocar a agulha no meiozinho do ponto da letrinha V, no sentido de onde está saindo esse fiozinho e essa pontinha que se formou aqui dessa nossa letrinha. Então, coloca a agulha bem aqui no meio, olha, saiu lá atrás, puxa e fecha. Esse primeiro pontinho, ele é o único que não tem 2 fiozinhos aqui, porque
a perninha dele veio aqui para cima, na hora de simular o fechamento. Observe aqui na carreira de baixo como estão os pontos. Nessa quina eu tenho esse meio ponto alto, nessa outra também, e aqui no meio eu tenho 2 pontinhos baixos centrados. Agora aqui em cima esse número vai aumentar, ele vai passar a ser 4 pontos baixos centrados nessa segunda carreira. Onde tem ponto baixo centrado, eu faço um outro aqui dentro. Mais um, então já tenho 2. E o terceiro, onde vamos colocar? Exatamente aqui nessa alcinha que se formou do meio ponto alto. Tá vendo que tem tipo um nozinho aqui do lado? Abra o ponto para você ver exatamente o formato dele. Cuidado para essa perninha maior que está passando aqui por cima, você não colocar ela desse lado. Ela tem que ficar abertinha. Esse pedacinho menor fica lá embaixo, tá vendo? E esse por cima, mas você abre assim, puxa aqui para alargar um pouquinho e você poder encaixar bem aqui dentro, olha só, nesse buraquinho. Não é aqui dentro tudo solto, o ponto ele fica preso. Em vez de ponto baixo centrado, podia chamar ponto baixo preso, né? Então é bem aqui dentro, passou lá atrás, tá vendo só? Fica desse jeitinho, passa por baixo dessa alcinha, puxa e fecha. Arrume os pontos para ele não ficar muito inclinado. E agora, laçada na agulha, no meiozinho, esse daqui continua sendo o meio ponto alto, porém, a alcinha dele está escondida aqui debaixo desse ponto baixo centrado, passo aqui no meio, olha só, aqui atrás ele saiu exatamente assim, puxo e fecho. Estico, porque agora é a correntinha, lembra? Vamos fazer o trio de novo. E agora aqui dentro, mais uma vez, ponto baixo centrado e já arrume a quina. E continue fazendo então, um ponto baixo centrado, fecha, outro, fecha. Aqui nessa alcinha, chegamos no meio ponto alto, coloca aqui dentro, juntinho, que vai sobrar esse pontinho aqui do lado, tá vendo? Fechou. Laçada na agulha. Antes de fazer o outro ponto, perceba que eu dou uma leve esticadinha também. Laçada, encaixo não junto desse pezinho, é nesse meiozinho aqui. Agora mais uma esticadinha maior, fecho a correntinha, agora sim no pezinho, puxo e fecho. Arrumo e continuo fazendo. Observe também que sempre quando eu faço um ponto, eu não deixo a agulha nem para baixo e nem para cima, porque se fica assim, o ponto fica muito apertado, vai começar a dar buraco na sua peça. E se fica folgado demais, não vai ficar com uma aparência legal também. Então, deixa a agulha sempre reta, olha só. Ó, o meu dedo lá atrás regulando, deixei retinho, fechei. Não tenha medo do seu ponto ficar apertado. Nesse início, é de teste mesmo, né? Você precisa conhecer a tensão do seu ponto. Por exemplo, olha, achei que ficou folgadinho demais. Volta e refaz. É melhor. Prontinho. E fecha. Agora aqui, de novo, esticadinha. É apertadinho mesmo, tá? Tudo na vida, se for fácil demais, desconfia. Encaixa aqui dentro. Não que seja difícil também, né? Questão de prática, só não pode desistir jamais, nem do crochê e nem da vida. E assim, então, você repete o processo até chegar ao final. Mais uma vez, esticou debaixo da primeira correntinha, passa lá para trás, aumenta essa laçada se precisar, sentido contrário de onde está saindo o fio e puxou. Quando você puxa, olha, automaticamente cai já no lugar certinho, não deixa apertado demais e nem muito folgado. Arrume, porque agora a gente vai começar a fazer um pouquinho diferente. Tá vendo que essa base tradicional, ela está ondulando? Isso significa que tem pontos demais.
E começa a acontecer exatamente a partir dessa terceira carreira de pontos baixos centrados. Então, essa primeira foi de pontos baixos. Vamos contar então essa daqui como primeira, segunda e essa daqui é a terceira. E nessa terceira carreira, nós vamos fazer um pouquinho diferente, porque nós não vamos fazer um ponto agora aqui dentro dessa alcinha do meio ponto alto. Então, normalmente, de onde está saindo o fio, faça o ponto e vá fazendo ponto baixo centrado até o final. Cheguei aqui, abro esse pontinho, exatamente como eu mostrei, e vou fazer o meio ponto alto aqui dentro já. Então, arrume esses pontos, trazendo eles um pouquinho para cá, estico, laçada na agulha, venho aqui dentro no meiozinho, não é na alcinha agora, no meiozinho dele. Cuidado também para esse fiozinho não ficar trocado, essa parte para cima. Ele fica bem abertinho, com o mesmo formato do outro ponto, formando Vzinho. Então, laçada, porque é meio ponto alto, lá atrás, dessa forma, encaixa, puxa e fecha. E aqui de novo, a nossa quina. Estico, faço uma correntinha e no mesmo buraquinho, o ponto baixo preso. Estico, já vou sempre arrumando e faço assim. Agora até o final, normalmente, porém pulando essa alcinha e fazendo o meio ponto alto dentro dele normalmente. À medida que você fizer o meio ponto alto, você já pode abrir também. Perceba como eu estou sempre ajudando com a outra mão, os dedos. É realmente uma equipe, um ajudando o outro para poder obter o melhor resultado. Olha só. Não deixe para arrumar tudo no final. Terminou? Estique bem aqui nas quinas, apoie numa mesa. Por isso é importante você fazer numa mesa. Para fazer cestos é essencial, até por uma questão de postura também. Mas para você ter um resultado melhor, porque precisa estar sempre arrumando, puxando. Principalmente na subida, você vai ver depois também. E agora, na próxima carreira, nós vamos colocar o pontinho de volta aqui na alcinha. Faça da mesma forma, sempre verifique para ver se está saindo no meio certinho, você viu? Coloquei aqui do lado, olha, saiu fácil demais. Falei, gente, tem alguma coisa errada? Vem e encaixa, fica preso e bora até chegar do outro lado. É muita inspiração, mas transpiração também. Bora lá. Abro e agora sim, volto a fazer na alcinha. Se você ficar com dúvida, olha na carreira de baixo, um pedacinho da alcinha que foi onde você não fez. Estico, abro o ponto ali, fecho e faço de novo o trio da nossa quina. É o trio cestos perfeitos. Estico e já arrumo. Um outro detalhe também, na hora de fazer essa quina, se você perceber, essa alcinha, ela não fica esticada demais depois que você faz a correntinha. Cuidado para você não esticar e depois vai ficar deformado também. Então, não precisa nem esticar essa, faz normalmente. E se você perceber que ela tá folgada, olha, na hora que você estica, ela já alonga. Mas se estiver folgada demais, em desarmonia, aí você volta e refaz. Cuidado também para esse pontinho, principalmente, não ficar apertado demais, porque senão vai dar buraquinho na sua peça. Pontinho, vamos fazer agora somente até essa carreira e eu te espero lá no grupo para a gente poder dar continuidade também, e lá tem muito mais dicas para você. E poste lá na comunidade uma foto com a sua base também, que eu vou amar ver você e o seu resultado também.